Olá, você aí que está chegando para a minha aula de ecologia online para o Enem totalmente grátis, totalmente entregue para você, numa forma minha de retribuir a você aquilo que você tem feito na minha vida. Se você é um seguidor aí do YouTube, clica no link da descrição que está aí logo abaixo e entre lá no meu curso online. Lá vai ter muito mais coisa, tem atividade, tem simulado, tem listas para você poder baixar. Ah, então se você está assistindo pelo YouTube, vá lá e assista. No assunto de hoje, ou na aula de hoje, nós vamos continuar o módulo de interação de comunidades, que a gente chama de estrutura de comunidades. Então é muito importante que você assista a primeira aula, que dá pra gente aquela noção de que são as chamadas relações ecológicas, e é isso que nós estamos trabalhando. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre as relações chamadas de relações harmônicas. Por isso que a primeira aula é importante, que ela te dá toda a definição. Lembre-se, existem relações intraespecíficas e relações interespecíficas. As intra, indivíduos da mesma espécie. As inter, entre espécies diferentes. Harmônicas, porque ninguém sai prejudicado durante essa relação. Então vamos lá, direto, olho aí na tela, para a gente poder então começar. Repare então o seguinte, módulo 3, estamos aí em estrutura de comunidades, interações harmônicas. Repare então, só para você se lembrar, olha lá, ó. Relações entre as populações são aquelas que ocorrem entre os seres vivos numa comunidade biológica. As interações podem ser intra ou inter, conforme nós já falamos aí. Ambas podem ser harmônicas ou desarmônicas, e hoje nós vamos trabalhar exatamente aquelas relações harmônicas intraespecíficas e as harmônicas interespecíficas, ou seja, as relações nas quais ninguém sai aí em prejuízo, ok? Então, interações harmônicas, intraespecíficas e relações interespecíficas, olho na sua tela. Olha lá, quais são essas relações? Então, primeiro, as intraespecíficas são elas colônia e sociedade. Ah, Léo, o que caracteriza cada associação dessa? Olho na sua tela sempre aí agora, que o mais importante é prestar atenção. Uma colônia é aquela associação no qual acontece a união física entre os organismos que estão associados. Ah, mas como assim a união física? Eu não entendi. Observe aqui então. Você tem colônias, por exemplo, os corais. Os corais são colônias que nós chamamos de colônias isomórficas. Iso quer dizer iguais, formas iguais. Ok? Também existem colônias chamadas de colônias heteromórficas. Colônias heteromórficas são aquelas colônias que as formas são diferentes. Como, por exemplo, a caravela portuguesa, que muita gente acha que é só um animal, mas na verdade ele é o quê? Ele é uma grande colônia. Observe aqui então agora, olho lá na tela. Sociedade se caracteriza pela divisão de trabalho sem união física. Ah, mas espera aí, Léo. E se tiver divisão de trabalho com união física? Lembre-se, tendo união física é uma colônia e não muda isso. União física com ou sem divisão de trabalho, colônia. Agora, olha na sua tela. Sociedade, divisão de trabalho sem haver união física. Por exemplo, o que acontece com as colmeias de abelha, com os formigueiros, com os cupinzeiros. Eles têm pautado aqui na sua existência uma divisão característica de trabalho. Lá na colmeia, você tem a rainha, que é a fêmea reprodutora, você tem a operária, que é a fêmea trabalhadora, como o nome está dizendo, e você tem um macho, que é o zangão, que é basicamente um reprodutor. Então a divisão de trabalho está bem delimitada ali, bem definida, ok? Na formigueiro também você tem uma sociedade com um trabalho bem definido. Olha lá agora, as relações chamadas de interespecíficas, então, são aquelas relações entre espécies diferentes. Olha nelas então, quais são elas? Protocooperação, mutualismo, comensalismo. Qual a divisão entre elas? Eu não sei. Olha só. Você vai caracterizar cada uma dessas relações. No caso da protocooperação, o que acontece? O benefício ele é mútuo e não é obrigatório. Olha só. Ambas as espécies, mais aí na frente, esse mais quer dizer que ambas as espécies são beneficiadas. Então, olha na sua tela. Na protocooperação, por exemplo, entre o peixe palhaço e a anêmona. Eles vivem associados, o peixinho ganha proteção, em contrapartida oferece comida aqui para a anêmona com seus restos. Então ambos são beneficiados, mas não é obrigatório. Olha que cena linda, esse serzinho chamado capivara, com essa cara característica de capivara. Tem alguns alunos que olham para a gente com cara de capivara, eu mesmo já fui um aluno bem capivara, ficava ali olhando.
pela cara assim, de capivara, e sobre ele, tá vendo? Tem uma avezinha aí, conforme você tá vendo. Essa ave que aqui está, pega aqui pequenos parasitos da capivara, quer dizer, livra a capivara dos parasitinhos e consegue esse alimento longe do substrato, onde ela tem o risco de ser atacada, predada, devorada por um outro animal. Então está tendo uma protocooperação, uma cooperação onde ambos são beneficiados, mas não é obrigatório. Você nem sempre vai ver uma capivara com um enfeite desse na cabeça. Então um pouco um peixe palhaço, pertinho de uma anêmona sempre. Vamos para frente. Mutualismo, o benefício ele é mútuo e obrigatório. Então olha só, ele é mais também. A diferença é que um não é obrigatório, e aqui já é obrigatório. Lá é facultativo, aqui é obrigatório. Exemplo característico. Espera aí, de novo a capivara? Não, só que nesse caso, a capivara sendo ela um herbívoro, ela possui no intestino dela bactérias, protozoários, seres que são indispensáveis para a existência dela, para que ela possa digerir a celulose que ela come. Ao mesmo tempo, esses seres, bactérias e protozoários, vivem no intestino, no ambiente propício que é dentro da capivara. Então, uma relação entre os dois obrigatória. Vamos ver se tem mais alguma? Olha aí que bonitinha, essa é bem clássica. Qual associação é essa? Se lembra? São aí os líquens. Líquens são essas formações que estão incrustadas aqui. No líquen, existe uma relação de obrigatoriedade na existência de um fungo e de uma alga. A alga, através da fotossíntese, fornece para o fungo açúcares, e o fungo consegue basicamente capturar sais minerais do meio e fornecer para a alga, além de dar uma proteção ali para ela, um ambiente favorável. Então observe, os dois estão juntos. No líquen o casamento é tão profundo que a gente até classifica o líquen como se fosse somente uma espécie de ser. Vamos lá então para frente. Tá faltando quem? Tá faltando o comensalismo, olha só. O comensalismo é um tipo de serviço de uma espécie beneficiando a outra espécie. Então, o serviço que uma espécie oferece beneficia a outra espécie. Então, não é obrigatório. Olha só, ele é mais zero. Mais zero quer dizer o quê? Que não há prejuízo para ninguém. Há benefício de um, mas sem prejuízo para outra espécie. Olho então na sua tela para você poder acompanhar o comensalismo. No comensalismo chamado de comensalismo típico, uma espécie se beneficia dos restos alimentares da outra espécie. Foi lá o caçador se alimentou e os restos, aqui não interessa para quem está servindo, se serve para as hienas, para os abutres, para quem quer que seja. Os seres que se aproveitam são os comensais, pegam ali os restos da outra espécie. Então esse é o comensalismo chamado comensalismo típico. Olho na tela, olha lá, o comensalismo típico. Olho na telinha, comensalismo, uma espécie se beneficia do que a outra oferece. Olha lá, ó. Esse caso, a rêmorazinha grudada aqui no tubarão, se beneficia da caroninha que pega. A mesma coisa acontece aqui com a rêmora na tartaruga, tá vendo? Ela tem ventosinha aqui atrás, ó, que ela gruda no casco da tartaruga ou no corpo do tubarão e vai de carona. Quando tem carona, a gente chama de quê? Forésia. Olho na tela, forésia. Tá? Forésia. O comensal pode pegar carona. E um terceiro tipo de comensalismo, olho na sua telinha, é exatamente esse aqui, ó, a moradia. Esse comensalismo de moradia, quando uma espécie mora, simplesmente habita na outra, usa a outra como suporte, como local de moradia, sem prejudicar a outra, sem sugar dela alimento ou qualquer coisa, nós chamamos de inquilinismo. Ó. Nesse caso, existe um grupo de plantas aqui, as epífitas, que até o Enem já cobrou isso aí. Né? As epífitas são plantas que só estão apoiadas buscando o quê? Buscando ali a luz. Então repare, você acabou de ver nessa aula todo a sua base de relações de interações, que são chamadas de interações o quê? Harmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. Se você ainda não entendeu, volte, separe e faça agora minha sugestão, que você agora faça aí o seu mapa mental. Coloque o conhecimento que você adquiriu na ponta do lápis, na ponta da caneta e dê cor, dê brilho a esse conhecimento. Se está fazendo sentido, então, já te pedi que compartilhe com alguém, leva esse curso para alguém, porque ele é de graça. Eu te espero no próximo vídeo e agora você vai estudar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!